O modelo de tabela periódica que conhecemos atualmente foi proposto pelo químico russo Dmitry Mendeleev. Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Falou e explicou. Seja bem-vindo. A Life Science Chic. A finalidade de uma tabela é de facilitar a sua classificação e a organização e agrupamento dos elementos químicos, conforme as suas propriedades. Muitos estudiosos já tentavam organizar essas informações e, portanto, muitos modelos anteriores foram apresentados. Da Grécia Antiga vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos conhecidos. Empedocles foi um filósofo grego que falou da existência de 4 elementos. Esses elementos que ele falou, né, nós estudamos lá na filosofia, que é água, fogo, terra e o ar. Então ele colocou em 4 elementos. Posteriormente, Aristóteles fez a primeira organização desses elementos. Ele já associou algumas propriedades como úmido, seco, quente e frio. Ok? Aí o Antônio Lavoisier observou que, por meio da eletrólise da água, decompunham hidrogênio e oxigênio. Nós podemos perceber que, ao fazer essa reação de decomposição da água, podemos produzir hidrogênio e oxigênio. Ele daí aproveitou para separar as substâncias compostas das substâncias elementares. Porém, ele identificou alguns dos primeiros elementos químicos em 1789. Organizou uma lista de 33 elementos divididos em conjuntos de substâncias simples, metálicas, não metálicas e terrosas, mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse. Olha, o Lavoisier é o pai da química, gente. Ele estudou muita coisa, ele é o pai da química. Podem ver aí nas piadas nerds que eu deixei. Aí o John W. Dobereiner, em 1780 a 1849, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. Olha, então a primeira tabela periódica foi proposta por John W. Dobereiner. Ele baseou-se mais no modelo do Antônio Lavoisier. Dobereiner organizou os elementos em tríadas, ok? Até aí está tudo bem. Os elementos foram organizados em tríadas, foram colocados em 3 tríada significa que eram colocados em 3 então ele formou a lei das tríadas. Daí, como os elementos químicos não paravam de ser descobertos, o Dobereiner teve complicação para continuar com seu projeto. Daí que despertou a atenção dos outros cientistas. As pessoas começaram a despertar, que podemos organizar esses elementos químicos. Então foi aí onde Alexandre-Émile B. de Chacontons, um geólogo francês, organizou 16 elementos por ordem crescente das massas atômicas. Para isso, ele utilizou um modelo conhecido por parafuso telúrico. Podemos apreciar esse modelo? Parafuso telúrico, ele baseou-se praticamente nesse parafuso, organizou os elementos químicos. No modelo proposto por ele, ocorre uma distribuição das informações na base em forma de cilindro, alinhando verticalmente os elementos com propriedades semelhantes, como podemos ver aí. Interessante. Esse não foi o único cientista que despertou. O John Newlands também desempenhou um papel fundamental. Ele criou a lei das oitavas. Olha, que esse era um músico. Newlands gostava muito de música, então ele se inspirou muito nas notas musicais. Ele pensou assim: que tal organizar os elementos químicos em notas musicais? Tipo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Okay. As suas observações mostraram que, organizando os elementos por ordem crescente de massas atômicas, a cada 8 elementos as propriedades se repetiam estabelecendo uma relação periódica. Olha, por isso, olha agora, tabela periódica. O Newlands está nos trazer essa palavra periódica. Olha, que ele esteve tão perto, mas tão perto, que além disso deixou espaços vazios na tabela para os elementos que ainda não eram conhecidos. Isso é fé, cara, isso é fé. Mendeleev era capaz de descrever algumas informações dos elementos faltantes com base na sequência que ele elaborou, porque depois Mendeleev também fez um trabalho dele. Organizou os elementos conforme as propriedades, reuniu um grande número de informações de maneiras simples e constatou que novos elementos serão descobertos, deixando espaços vazios para inseri-los na tabela periódica. Está todo mundo deixando espaços vazios, né? Pois é, isso é fé. Na tabela, nesse caso, antes de se chamar tabela periódica, pois ainda não chamamos de tabela periódica.
Só descobrimos que há periodicidade graças a Newland, que deu-nos a lei das oitavas. Até então, nada se sabia a respeito da construção dos átomos, mas a organização proposta por Meyer Mendeleev originou inúmeras investigações para justificar a periodicidade dos elementos e construiu a base da atual tabela periódica. Como podemos ver aí, essa tabela tão bonita. O Henry Moseley, em 1913, fez importantes descobertas, estabelecendo o conceito de número atômico. Olha, o estudo do átomo, como nós já vínhamos sabendo, não tinha parado com Niels Bohr. Eles deixaram espaços vazios, aí o Henry Moseley veio preencher, ele continuou a estudar os átomos. Então, daí o Moseley organizou a tabela de acordo com os números atômicos, eliminando as falhas de Dmitri Mendeleev, que organizou de acordo com os números de massa, e daí estabeleceu um conceito de periodicidade. Neste caso, estamos a dizer que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos. De facto, todos os modelos propostos de alguma forma contribuíram para uma descoberta sobre os elementos químicos e as suas classificações. Além disso, foram fundamentais para que chegasse ao modelo atual da tabela periódica, que apresenta 118 elementos químicos até hoje. Pois no ano que eu estudei eram 110, então praticamente neste ano aqui descobriram mais 8. Gostou desse resumo? Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e até a próxima! Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer.